Boa noite, bom dia, boa tarde para quem for nos assistir posteriormente lá no YouTube. Hoje, mais uma oportunidade de conversarmos sobre um tema bastante relevante, que é o direito à saúde. Direito à saúde, todos os dias nós assistimos reportagens, lemos algo a respeito e às vezes não fica muito bem claro. E para debatermos sobre esse importante tema, uma convidada especialíssima, professora Karine Demoliner, a quem eu já saúdo e agradeço pela sua participação e atenção em estar hoje conversando conosco aqui no Descomplica Direito. A professora Karine, que é bacharel em Direito pela Unicinos, especialista em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, mestre e doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, com estágio na Universidade de Coimbra. Atualmente, cursa o pós-doutorado. Exerce a função de assessoria jurídica no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, junto à 9ª Câmara Civil. Também é professora universitária e de cursos de pós-graduação. Professora Karine, é um prazer tê-la conosco. A palavra está com a senhora. Prazer é meu. Gostaria de saudar também a todos os que estão nos assistindo agora, nesse momento, e os que virão nos assistir depois, né? Agradecer especialmente a ti, Martinez, pelo convite, pela possibilidade de estar aqui conversando com todos, né, sobre esse tema que me é tão caro também, do qual eu gosto muito. E também te homenagear pelo trabalho que tu estás fazendo, porque levar o direito para todos aqueles que não são da área jurídica, né, e principalmente para a população local, é de suma importância, né? Eu não tive a oportunidade de participar de outros eventos lá em Limeira, mas louvo o teu trabalho, eu acho ele extremamente relevante e importante. E me sinto honrada de estar aqui. Né? Muito obrigado, professora Capaz. Bom, a pergunta que a gente sempre faz, né, para o pessoal que participa aqui, todos os profissionais ligados ao direito, é por que a senhora escolheu o direito? Né? O que levou a cursar ciências jurídicas e sociais ou tão somente direito? Pois então, acho que desde pequena eu sempre quis ir para a área do direito. O meu pai é delegado de polícia, aposentado, né? Mas eu era pequena e ia dizer, eu vou ser delegada, e a minha mãe dizia, delegadinha. Mas eu sempre tive aquela coisa do tipo assim, não, eu quero fazer justiça, eu certo, tipo assim, ou eu prender o bandido, ou é aquela coisa, sempre aquela coisa da justiça, né? Depois, na adolescência, eu fui vendo que a polícia não era muito legal. Não era bem o que eu queria. Mas eu segui com aquele intuito de ir para o lado do direito. Né? E eu acho que, no fundo, todo mundo que escolhe a faculdade de Direito tem em comum aquele sonho da justiça, que é um ideal, é uma coisa assim que é difícil de traduzir em palavras. Porque quem não desiste da faculdade nos primeiros semestres, que é a maior abstração do mundo, é porque tem dom, que gosta de coisa. É verdade. Quando eu entrei na faculdade, a professora é meio jurássica, né? Faz algum tempo, o currículo ele era antigo. Eu peguei, na verdade, uma transição, né? Lá em 1992, então eu peguei uma transição de currículo. O currículo anterior ao meu, eu considero muito melhor, porque ele exigia que o aluno fizesse estágio, 4 semestres de estágio, né, em cada área dali, na área civil, na área penal, na área processual e tal, e que esse estágio fosse diversificado, escritório de advocacia, Ministério Público, Defensoria, ou Justiça, né, Poder Judiciário, porque é importante ter essa visão do todo, né? Eu acho que quando a gente sai da faculdade sem ter essa experiência, a gente sai meio cru, né? Então, é difícil depois escolher um caminho dentre esses, né? Eu tive a possibilidade de fazer estágio em diversas áreas e de atuar profissionalmente também em diversas áreas, né? Então, eu me considero realizada nesse sentido. Logo que eu me formei,
Eu advoguei, né, por um bom tempo, mas eu nunca deixei de olhar para esse lado acadêmico. Eu sempre fui uma fã, digamos assim, dos estudos, né? Sempre gostei. Então, em seguida que eu terminei a faculdade, eu já comecei a fazer especialização. Acho que não deu um ano, pouco, já comecei a especialização. Aí, depois da especialização, já veio o mestrado, depois do mestrado já veio o doutorado, né? Entre o mestrado e o doutorado, eu até dei um tempinho maior ali. Mas, enfim, segui a área acadêmica e gosto muito. Né? Gosto de estar pesquisando. Se eu não fosse hoje assessora, não estivesse trabalhando no judiciário, eu certamente estaria ligada à pesquisa, né? De uma forma profissional. Eu gosto disso. Né? É interessante porque está sempre se reinventando, né? Isso. Sempre tem um assunto, um objeto de pesquisa, e por mais que isso é interessante também para aqueles que hoje estão nos assistindo, que são acadêmicos de direito ou até mesmo de outras áreas, sempre surge algum tema, e isso é ou aquele tema que já existe, talvez venha uma nova perspectiva, né, professora? Uhum. É algo assim que a academia proporciona. Com certeza. Nessa toada, né, a senhora em algum momento pensou assim, não, eu não vou advogar, eu vou partir para a área de concursos, ou a senhora tinha em mente assim, bom, vou advogar e também a área acadêmica, passou outra coisa pela sua cabeça? Então, não me passou muitas coisas assim pela cabeça, né? Não me passaram muitas coisas pela cabeça. Na verdade, eu fui indo conforme as coisas iam se apresentando para mim, né? A docência eu sempre gostei, eu sempre, meu segundo grau, eu fiz o magistério, né? Não cheguei a concluir o magistério, porque também peguei um período de transição, o magistério era 3 anos e meio, no ano que eu entrei mudou para 4 anos e meio, e aí eu falava, mas eu vou esperar um ano mais para entrar na faculdade, não, daí lá no terceiro ano do magistério, eu disse, não quero mais magistério. A minha mãe voltou. Aí eu fiz um curso técnico em contabilidade, que era para ter uma profissão garantida, caso não conseguisse fazer uma faculdade, enfim, Puxa, outros, né? Daí, aí entrei na faculdade, tudo bem, mas nunca larguei assim, aquela vontade de continuar na docência, né? E logo que eu me formei, quando eu comecei a advogar, eu me especializei, digamos assim, na área da responsabilidade civil, né? Em acidentes de trânsito, especialmente. Tá? Eu gostava muito da advocacia, sofria muito com os processos, sofria junto com os clientes, aquela coisa. E não descarto a possibilidade de um dia voltar a advogar, né? Sim. Hoje, eu te digo que eu gosto da função de assessoria, né? Eu comecei a assessoria em função do mestrado, né? O meu chefe, que era professor no mestrado, né, o doutor Eugênio, gostou do meu trabalho, do meu rendimento, e me indicou para um outro colega dele, né, que na época ele ainda estava no primeiro grau, me indicou para o doutor Paulo, que é um ser humano sensacional, uma pessoa excelente, e eu fiquei com o doutor Paulo por 5 anos, até ele se aposentar, e aí quando ele se aposentou, eu comecei a assessorar o doutor Facchini, que daí já estava no tribunal. Eu já tenho 15 anos de judiciário, quase 16. O tempo voa, é uma coisa assim, parece que foi ontem. É bem interessante. Vejam que quando, claro, outras áreas também, mas o direito ele proporciona tantas vertentes de exercício do direito, daquilo que se aprende lá, tanto é que agora é o exemplo da professora Karine, que presta assessoria no Tribunal de Justiça, lotada na 9ª Câmara Civil. Professora, quanto ao nosso tema, que eu tenho certeza que o pessoal tem um interesse muito, muito forte, o que nós poderíamos definir enquanto direito à saúde? O que é o direito à saúde? Então, é uma pergunta complexa, né? O direito à saúde, o direito à prestação à saúde, ele envolve uma série de fatores, né? Ele tem a nossa previsão constitucional, ela é robusta, né? E lá no artigo 196 ele já começa dizendo, né? O direito à saúde é um direito e um dever do Estado, é um direito do cidadão e um dever do Estado. Não apenas do Estado, mas principalmente um dever do Estado de garantir e promover, né? No sentido da promoção, do tratamento e da recuperação.
né? Não é o único artigo da Constituição Federal que vai disciplinar a saúde. Na verdade, desde lá do artigo 1º, inciso 3º, que fala da dignidade humana como fundamento da Constituição Federal, do Estado brasileiro, já tem ali, digamos assim, o primeiro vínculo à saúde, né? Porque Sim. sem garantia de saúde não há como tu dizer que o ser humano vive com dignidade, né? O tema da minha dissertação de mestrado foi sobre água e saneamento básico. E o saneamento básico é um direito fundamental, está vinculado à promoção da saúde, né? E faz parte. A saúde é muito mais do que o tratamento médico ali, né? O inicial, eu estou com uma doença, eu preciso de um remédio. Não, ele engloba muito mais coisas do que a gente consegue visualizar, né? Sim. No dia a dia. E nessa perspectiva, desde quando sempre foi tratado o direito à saúde na Constituição Federal ou a partir de algum momento passou-se a ter mais atenção a esse direito especificamente? Com certeza, a partir da Constituição Federal de 88, a saúde no Brasil ela ganhou um outro aspecto, né? Uma outra proteção constitucional. Antes, a saúde era garantida apenas da forma pública, né, como a gente conhece, apenas aqueles que trabalhavam com carteira assinada ou que contribuíam de alguma forma para a Previdência Social. Somente a partir da Constituição Federal de 88 é que passou a ser um direito fundamental garantido independentemente de qualquer outra contraprestação, né? Basta tu estar no Brasil, ser brasileiro, para não apenas ser brasileiro, né? Qualquer pessoa que está no Brasil tem acesso ao sistema público de saúde. Claro que vai ter etapas, né? Vai ter níveis desse sistema de saúde. Posteriormente veio a lei do SUS, né? Para organizar esse sistema de saúde. Nós temos o nível básico, o nível médio e o nível alto, né? Enfim, com seus critérios, nós vamos abordar ele aqui, né? Esses níveis. Mas o acesso é gratuito, é proporcionado a todos. Bom, a senhora comentou que, então, mais fortemente, a partir de 88, é previsto o direito à saúde como um direito e uma garantia que o Estado deve prover, né? Isso, também resumindo, seria... Com um artigo social, enfim. Então, isso é bastante interessante. Não só numa parte da Constituição, mas aparece em várias, inclusive com o direito social. Isso. Onde entra aí nesse desenho, né, constitucional o SUS? Onde é que entra o SUS? Como e quando que ele é inserido e, né, diante desse gigantesco sistema que a gente tem hoje no Brasil? Então, lá no artigo 198, né, o Constituinte vai regular a prestação à saúde e vai dizer que a lei orgânica vai disciplinar e vai organizar essa prestação à saúde, né? E aí, a partir disso, veio a Lei 8.080, de 1990, né, 2 anos depois, para regulamentar esse artigo da Constituição. E aí se instituiu o Sistema Nacional de Saúde, né, o Sistema Único de Saúde. E hoje ele está totalmente implementado ou aquilo que foi previsto ainda tem etapas que não foram cumpridas, mesmo depois de mais de 30 anos de Constituição? Pois então, sempre tem alguma coisa para fazer, para ser implementada, e muito ainda há para se fazer no campo material e legislativo também. Volta e meia, não só a lei básica, mas principalmente as leis de assistência social, a lei da saúde básica, com normas, né, posteriores que vão vindo ali para complementar essa lei geral. Elas vão trazendo novidades, muitas vezes vão restringindo uma conquista, o que não é legal, outras vezes vão ampliando o que é benéfico, né? Mas o sistema jurídico ele está sempre se aperfeiçoando, né? Ele está sempre, de uma certa forma, também correndo atrás da máquina, porque aprende com situações passadas e vê coisas que precisa melhorar, né? Para garantir o melhor serviço possível para a população. Então, não, isso não está completamente implementado e ainda faltam etapas. Né? E como é que funciona essa estruturação do sistema de saúde no Brasil? Ele apresenta a competência de todos os entes da federação? Como é que funciona essa estruturação?
Pois então, lá no artigo 23 da Constituição Federal, que vai tratar das competências, se não me falha a memória, no inciso segundo, ele vai dizer que a saúde é, sim, um dever da União, dos Estados, né, Distrito Federal e municípios. Então, é uma competência, digamos assim, de todos os entes da federação, né? Tem a competência material, administrativa, e a competência legislativa, que são competências diferentes. Mas a competência material ali, né, em termos de legislação, a União tem a diretriz geral, os estados complementam o que a União não disciplinou, e os municípios podem até legislar, né, mas no campo do interesse local. Então, é uma competência subsidiária, né, residual. No campo material, todos têm a obrigação de garantir a saúde. Então, o que é a lei do SUS, o que o sistema do SUS veio implementar? Bom, nós temos aqui uma obrigação geral de todos. Vamos disciplinar essas competências aqui para melhor regular a situação. E aí vem a questão interessante sobre os princípios, né, que regem o SUS, que regem o sistema único de saúde. Dentre esses princípios, nós temos lá o princípio da hierarquização, né? Nesse princípio da hierarquização, por exemplo, nós temos praticamente, imaginemos uma pirâmide, tá? Divididinha em três. Na parte mais básica ali, maior, que corresponde a 80% da demanda do SUS, né, está a atenção básica, né, que é de responsabilidade dos municípios. Saúde básica, unidades básicas, quando a pessoa tem os primeiros sintomas, ela vai lá e vai procurar uma unidade de saúde. É ali que se faz todo o filtro, digamos assim, né, do que essa pessoa precisa. Observando um outro princípio do SUS, que é a questão da integralidade. Observar o ser humano como um todo, não uma coisa dissociada. Antes da Constituição de 88, o nosso sistema visava, olha, estou com um problema no rim, bom, vamos lá tratar só esse problema no rim. Não via o que tinha levado a pessoa a ter aquele problema no rim, quais eram os fatores que poderiam estar contribuindo. A partir da Constituição de 88 e com a lei do SUS, muda essa perspectiva. Vamos olhar o ser humano como um ser integrado. O que nós podemos fazer para melhorar a saúde desse ser humano? Né? E por isso, as unidades básicas para ter mais aquele atendimento voltado à localidade, às famílias, aos bairros, vendo a necessidade de cada um. E quando aquela pessoa chega na unidade, bom, vamos investigar, vamos cuidar da saúde desse cidadão, vamos ver o que ele tem, quais são as perspectivas e tal. E necessitando de um serviço aperfeiçoado, especializado em alguma coisa, por exemplo, uma fisioterapia ou uma fonoaudiologia, alguma coisa assim, passa para o nível 2, né, de atendimento, que são as CAPs, que são aqueles centros de atenção especializada e tal. Vendo que o ser humano, que o indivíduo precisa de um tratamento cirúrgico, coisa assim, bom, então ele vai encaminhado lá para o corpo, que é para o atendimento hospitalar. Bom, mas nem todos os hospitais, principalmente nos municípios com menos recursos, têm condições de atender a necessidade daquele indivíduo, né? Então, por isso, há uma regionalização da prestação de serviço. Em determinada região, por exemplo, um polo de saúde mais voltado para a ortopedia, outro mais para questões coronarianas, enfim, né? Sim. Então, dentro do Estado, tem essas regiões de atendimento e conforme a necessidade do ser humano, né, do indivíduo, vai se direcionando ali para aquelas regiões ali, para aquele hospital onde ele necessita daquele atendimento. Então, mas os recursos, eles se concentram mais na União, isso, né? No caso... O SUS, né, o sistema de saúde, ele é financiado de forma... todos contribuem, municípios contribuem, estados contribuem e a União contribui. Evidentemente, a parcela da União ela é muito maior. Né? Claro. E, evidentemente, há um limite de recursos. Né? Sim. Há uma vinculação obrigatória no orçamento, olha, tem que ser tanto para a saúde e tal. E dentro deste bolo total, há uma série de links, digamos assim, de itens que têm que ser observados, né?
E é por isso que se diz que a judicialização da saúde acaba gerando um problema maior. Por quê? Porque o administrador público, ele pensa na política de saúde, ele vê, olha, eu tenho tantos R$ 1.000, eu tenho tanto de dinheiro, eu tenho que disponibilizar tanto para atendimento ambulatorial, eu tenho que disponibilizar tanto para a política tal, de educação, digamos, epidemiológica, eu tenho que dedicar tanto para uma coisa. Dentro desses recursos, ele tem critérios, ele tem coisas que ele tem que observar, que ele é obrigado a observar, né? E quando vem decisões externas que dizem, não, olha só, ele tem que alocar aquele recurso para suprir aquela necessidade, que aí necessariamente vai faltar ali. Então, é sempre um jogo de cintura, é sempre uma administração, digamos assim, de todos esses recursos. É bastante interessante isso que a senhora está colocando, porque, de fato, nos municípios menores, deixa eu pegar aqui um exemplo do litoral norte, de fato, existe a regionalização e também uma alta concentração de especialidades justamente no maior polo, que é Porto Alegre, né? Porque, mesmo que tenha um centro de traumatologia, por exemplo, aqui, né, vamos supor, Tramandaí, um atendimento mais assim, de pronto e maior, ele não vai ter a capacidade que uma Santa Casa, que um Conceição, o Cristo Redentor, né, nesse caso, teria. Então, a gente consegue observar isso, e aí, isso tudo que a senhora está colocando, as pessoas conseguem compreender como funciona, que é um mecanismo onde, na teoria, todos devem contribuir, todos devem participar, mas aí eu vou lhe fazer uma indagação. Hoje, há uma ideia, não sei, governamental, de repasse de muitas responsabilidades para os municípios, além daquilo que eles já deveriam tratar? Ou não? Olha, é uma pergunta difícil de te responder. Eu não sei te dizer ao certo se há uma delegação de responsabilização. Puxando um pouco a brasa lá para o assado do saneamento. Os municípios sempre brigaram por ter a competência constitucional para lidar com o serviço de saneamento. Entraram em choque com o Estado sempre dizendo não, a responsabilidade é minha, e os municípios dizendo não, a responsabilidade é minha. Inclusive para futuramente a privatização, coisa assim, quem vai conceder as outorgas sou eu, aquela coisa toda. Então, o município ele tem interesse, né? Até porque ele também recebe verbas diretamente do governo federal e outros do Estado para aquela população, né? Então, geralmente ele avoca para si essa competência, né? Eu não acho que seja tanto uma delegação de responsabilidade, e sim uma avocação. Muitas vezes o município pede. Se ele aplica ou não corretamente, bom, daí é outros 500, aí a população ali tem que fiscalizar, como você dizia lá nas aulas de direito administrativo, né? É uma obrigação do cidadão estar ali de olho. Verdade. Como a administração está lidando com... Verdade. E esse exemplo que a senhora informou do saneamento, até eu ia lhe perguntar, que também é um direito à saúde, faz parte do rol, né, da saúde, como é que ele, de fato, ele é tratado, né, partindo para essa questão do saneamento, que é algo que a gente enfrenta nos municípios, tanto de grande porte quanto os de menor porte, muitas vezes não tem acesso ali ao saneamento básico. É o básico, né? Como é que é tratada essa questão, legalmente falando? Pois então, nós tivemos também várias fases, digamos assim, né, e vários marcos normativos em relação ao saneamento básico. Até o final da década de 70, da década de 80, na verdade, vigia o PNASA, que era o Plano Nacional de Saneamento Básico. Começou, naquela época, praticamente município nenhum tinha saneamento e foi investido muito dinheiro, foi oportunizada a criação das companhias estaduais, né, Corsan, Casan, todas essas, Sanepar, todas essas companhias estaduais que nós conhecemos, elas são lá da época do PNASA, né, que houve um incentivo do
governo federal para que essas empresas fossem criadas e que o serviço de saneamento fosse regionalizado. Então, naquela época, se investiu muito na construção da rede de adução da água, né? De levar a água potável até as residências. E isso deu um boom muito grande. As cidades começaram a crescer em função disso. No final da década de 80, acabou o Planalto e deu a coincidência péssima de ser naquela época de uma inflação hipergalopante. Então, as companhias estaduais elas já não tinham mais recursos para investir e a parte do tratamento, da coleta e tratamento do esgoto, ela é muito cara, né? Ela é muito mais cara do que a parte de levar a água, né? Então, elas se descapitalizaram. E aí ficou, do final da década de 80 até 2007, 2008, sem um marco regulatório. Vários projetos legislativos na Câmara e no Senado, mas sem um marco regulatório específico, né? Em 90, 92, lá quando o Paulo assumiu, que fez aquela lei de desestatização, o serviço de saneamento ele foi incluído ali, né, para ser um dos serviços, digamos assim, passíveis de serem entregues à iniciativa privada. Mas as primeiras privatizações que ocorreram, elas deram um problema, né? Elas ainda vigiam uma mentalidade mais antiga, né? Muito... É horrível dizer isso, mas muito vinculada à corrupção, aquela coisa, né? Da licitação. Sim. O caso de Primeira foi, assim, emblemático. Foi em 94, quando houve foi feito um edital, né, no município, para entregar, para privatizar o serviço de saneamento. E o edital ele foi feito de tal forma que apenas uma empresa, um conglomerado ali, poderia vencer. Né? Direcionado. Direcionado, completamente direcionado. Aí a empresa concorrente ingressou na justiça e disse assim, não, olha só, temos problema aqui, né? Isso aqui está sendo direcionado. Tá? Aí anularam aquele edital. Mexeu, a Assembleia Municipal lá, a Assembleia se reuniu num domingo à noite, tipo 11 horas da noite, meia-noite, para mudar, fazer uma alteração, e aí fizeram lá um negócio, fizeram outro edital. Bom, declararam vencedora a empresa essa, aquela primeira lá. Aí, no edital, lá no contrato, dizia que a empresa tinha que ter, sei lá, não me recordo os números direito, mas digamos, 97% da população, 90% da população abastecida com a rede de adução de água. Só que naquela data, já tinha 97% da população atendida. Então, a meta do edital era menor. Aí, de água, de tratamento, era também uma meta, e, na verdade... já tinha sido cumprida aquela meta, eles não tinham nada para agregar. O município ficou com todo o passivo da Companhia Municipal de Água e eles ficaram com todo o ativo. Né? Depois de alguns meses instalados, tipo assim, diminuiu drasticamente a tarifa social, o acesso da população da periferia de baixa renda à água, o nível do pH, da potabilidade diminuiu. Foi um horror. O Ministério Público entrou com ação. Na época, eu estava fazendo a minha dissertação, eu entrei em contato com o promotor, ele me mandou a cópia dos processos, eu acompanhei. O prefeito foi denunciado por improbidade, teve uma série de coisas. Né? Foi um processo que se prolongou, né? Para ver como eram as privatizações naquela época. Então, eu pensava o seguinte, né? E ainda penso de uma forma. É muito melhor. O Estado não tem como investir nesse serviço que precisa ser universalizado. Né? Sem saneamento, a pessoa não vive com dignidade. Ela tem muito mais doenças, ela se desenvolve de forma mais lenta. Saneamento básico é básico mesmo. É direito fundamental. O Estado já mostrou que ele não consegue suprir essa necessidade de universalização. A iniciativa privada, por sua vez, ela vai querer investir naquele município que vai dar o retorno. Né? Onde as pessoas vão poder pagar a tarifa. Naquele municípiozinho lá do interior, que não tem condições, ninguém vai querer investir. Mas como é que as companhias estaduais elas sobrevivem? Através do subsídio cruzado.
bota uma tarifa única, aqueles estados que ela arrecada mais, ela acaba investindo naquele município que não tem condições. Então, acabar, digamos assim, com um sistema estadual, eu não vejo com bons olhos. Mas eu vejo com bons olhos, por exemplo, a possibilidade das parcerias público-privadas, como foi feito no estado do Paraná, que houve essa parceria público-privada e a companhia é uma das melhores, não só do Brasil, mas da América Latina. Continuou com tarifas sociais, atende a população de forma boa, enfim. Agora, esse ano veio uma nova lei sobre saneamento, né? Pois é, eu ia lhe perguntar sobre isso. Houve um novo marco autorizando, né, e modificando as regras para a privatização. Eu acho que é uma norma boa, em princípio, né? Mas é aquilo, nós vamos precisar ver ela sendo implementada, porque da forma como estava antes, não se atingia a universalização, né? Principalmente na questão do esgoto. A água, a gente até consegue levar para a maior parte da população, mas o esgoto, a coleta do esgoto e o tratamento adequado é baixíssimo no Brasil, é uma coisa assim vergonhosa, né? E a gente sabe que o esgoto não tratado, ele é jogado, né, muitas vezes, aqui em Porto Alegre, por exemplo, é jogado no Guaíba, do Guaíba que se tira a água, então tu vai tratar aquela mesma água, tu vai gastar mais o tratamento daquela água, né, porque não houve um tratamento antes. Então, é complicado nesse sentido, eu acho que é uma das coisas mais custosas que tem, mas é uma das mais essenciais, né, que tem que ser feita. E eu acho que vai... De fato. E, inclusive, aqui, por exemplo, no litoral norte, a gente tem enfrentado algumas restrições, tá? Tem ações judiciais nesse sentido, para restringir a construção de prédios. Tá? Por quê? Porque se já há um esgotamento das fossas, eu não me lembro o nome agora, mas ou as fossas sépticas, né, que são mais atuais, se já há um esgotamento disso em casas, em residências menores, imagina uma residência vertical em que são 30, 40, 50 apartamentos. Né? Então, já há esse problema, e há muito tempo, né? Mas eu digo, hoje, atualmente, se discute aqui no litoral norte, até em termos de desenvolvimento da região, essas situações. Olha, de fato, tem que ter o saneamento. Como é que vai ser feito isso? Não basta simplesmente construir. Como é que eu vou garantir minimamente para essa população? Se aquela população que já está instalada não tem. E a fossa, ela tem um limite. Sim. Ela tem um limite. E, inclusive, aqueles dejetos que são recolhidos, eventualmente, por as empresas especializadas, elas também vão para algum lugar. Né? Que nem aquela campanha de recolhimento do lixo, o lixo seletivo. Eu não me livrei do lixo porque ele foi recolhido na minha casa. Porque ele vai para algum lugar, ele não vai sumir como se fosse um passe de mágica. É isso. E outra, a ausência de saneamento vai provocar o quê? O esgotamento lá também das unidades de saúde. Exatamente, justamente. E aí tem esse círculo, não é o ciclo, né? O círculo que se forma, que volta sempre no mesmo ponto. Parece que nós não conseguimos passar desse nível. A senhora que tem um conhecimento, até na prática, por trabalhar diretamente com demandas voltadas à saúde, como é que a senhora enxerga o SUS? Ele, claro, tem um problema, nós todos sabemos, enfim, mas ele é um sistema avançado, e até mesmo legalmente falando, ele é tão falho assim que nem alguns tentam colocar. Como é que a gente consegue enxergar dentro desse panorama legislativo? Como é que a gente consegue enxergar o SUS? No meu entendimento, na minha visão, o SUS é um sistema excelente. Tá? Não a prestação do serviço em si. Por quê? Porque a demanda é muito grande e não tem recursos suficientes para atender todo mundo. Mas o sistema em si, esse acesso em si à população,
independentemente de pagamento, para mim é sensacional. Ele é um sistema bom e é um sistema que tem que ser mantido. Eu conheço várias pessoas que já foram atendidas pelo SUS, né, e que tiveram tratamento de ponta, inclusive casos de leucemia, né, acho que teve um amigo meu lá em 98, que foi tratado até no Cristo Redentor, que pelo SUS e teve um tratamento excelente, né? Conseguiu vencer a leucemia, tudo foi drástico, mas foi um tratamento de ponta. Eu vejo pelas demandas ali, isso é importante falar, né? Dentro do Tribunal de Justiça, existem câmaras que têm as suas competências definidas, né? Geralmente, quem trata mais dessa prestação, dessas questões envolvendo as políticas públicas do SUS, são as câmaras de direito público. Né? A nossa Câmara, é uma Câmara de direito privado, e a nossa matéria é responsabilidade civil e acidente de trabalho, que é o do benefício do INSS, né? O benefício acidentário do INSS. Também, claro, acidentes de trabalho envolvendo servidores municipais e tal. Um segundo. Claro. Mas dentro da responsabilidade civil, a gente enfrenta, sim, a responsabilidade civil do Estado pela deficiência, digamos assim, ou por algum tratamento que lá no final da conta foi falho. Nós não fazemos a parte, as decisões que atacam lá na origem, né? O problema é quando já aconteceu. Quem nós vamos responsabilizar? É aquela parte final, a responsabilização civil, né? E, claro, questões de erro médico, por exemplo, quando o tratamento é prestado pelo SUS, há daí uma questão processual, né? Pelo Supremo Tribunal Federal ter entendido que o servidor público ele não responde diretamente, a ação tem que ser ajuizada contra o Estado, né? Ou contra a União, ou contra o município, quando for um hospital municipal, enfim. Né? E não contra o médico, né? Nós sempre tivemos o entendimento de que o médico também era parte legítima para figurar no polo passivo, mas quando ele atende pelo SUS, por força desse entendimento do Supremo, então não, né? Mas a responsabilidade do médico, por ser profissional liberal, ela é subjetiva. Nós vamos lá investigar a culpa, né? Negligência, imprudência, imperícia e tal. E a responsabilidade do ente público ou dos hospitais, ela é direta, é objetiva, né? Não tem que investigar a culpa, né? A negligência e tal. Só o nexo de causalidade entre o dano e a coisa. Então, são essas particularidades, né? Que nós enfrentamos em relação ao SUS lá na nossa Câmara. Né? Mas, independentemente disso, várias ações de responsabilização dos entes públicos por E com relação a essa questão de erro médico, né? O que se enfrenta com relação a isso quando é um profissional? Porque o que a gente pode observar até para explicar para o pessoal? Hoje, os entes públicos eles não trabalham apenas com aqueles servidores de carreira, eles trabalham também com a terceirização. Principalmente a gente vê isso nos municípios, né? Terceirização, empresas terceirizadas que exercem o serviço que o município, o ente, deveria fazê-lo. Como é que se verifica essa questão? Chegou lá a ação, claro, já em grau recursal, por um possível erro médico. Né? Como é que é tratada essa situação? Então, a primeira coisa que nós vamos ver quando chegar ao processo, né? Esse médico, ele atendeu pelo SUS ou ele atendeu de forma particular? Se ele atendeu pelo SUS, pode ter sido no melhor hospital privado da cidade, entendeu? Porque os hospitais privados, eles também têm convênio com o SUS, eles também atendem uma parcela da população pelo SUS. Se o atendimento se deu pelo SUS, entende-se que ele não tem legitimidade para responder à ação diretamente. Né? Então, vai ser movida só contra o hospital e contra o município, ou o estado, enfim, tal. E
o que for responsabilidade em eventual procedência da ação, o Estado, o município ou o hospital tem direito de ação de regresso contra esse médico, se ficar provado que ele agiu com negligência, imprudência e imperícia, né? Porque essa prova ela vai ter que ser feita no processo. Independentemente de quem estiver ali no polo passivo, a prova do erro médico, ela é subjetiva, ela vai depender de perícia, né? Porque imagina, os casos de saúde são complexos. Nem sempre um resultado morte decorreu de um erro. Nem sempre uma complicação cirúrgica decorreu de erro. Muitas vezes ela está presente em literatura, são médicas, né? Elas têm intercorrências comuns e cada organismo é diferente. Então tem que ver se aquele dano que a pessoa sofreu realmente foi por um erro de procedimento, de diagnóstico, de alguma coisa que o médico fez. Isso tudo é analisado. Isso é bastante importante, porque a conduta, bem como a senhora referiu, ela vai ser verificada na prática. Não é uma decorrência, assim como uma decorrência objetiva, como seria uma responsabilidade do Estado objetiva. Então, é um tema de fato complexo e, infelizmente, a gente também está sujeito, nem sempre o procedimento é o correto, mas acaba não surtindo efeito e não é necessariamente uma conduta inadequada ou algo que não foi observado pelo profissional. Pode acontecer, infelizmente, a gente sabe, porque não é 100%, né? E agora até, inclusive, com a pandemia se vê isso. E até um questionamento que eu ia lhe fazer, se hoje já chegou algum tipo, reservado, claro, né? A gente não pode comentar muito, mas se já chegou algum tipo de ação em decorrência da pandemia, uma responsabilização. Não, ali na nossa Câmara não. Pelo menos não que eu tenha tido acesso ao caso. Talvez até porque seja... O que aconteceu em vários momentos ali foram, por exemplo, nessa parte de benefício acidentário, né, de trabalho, são os benefícios vinculados ao INSS. Daí sim, muita gente dizendo, olha, tinha perícia marcada, o INSS, o posto está fechado, não tem como fazer perícia, eu preciso da prorrogação do benefício, coisas assim, né? Mas nada de direcionado, olha, teve um erro aqui nesse tratamento, teve um erro de atendimento aqui, enfim. Isso na nossa Câmara não sei se em alguma Câmara público foi apreciado, né? Bom, vamos fazer uma pausa ali e falar dos comentários. O pessoal deixou alguns comentários. E o Marcelo Barbosa desejou boa noite, Marcelo aí ligadinho e nos acompanhando. Meu querido sócio e amigo, olha só, boa noite, Albino, boa noite, doutora Karine, saudade, feliz em revê-lo. Excelente tema. Que legal, olha só, saudade. É uma figuraça. Matheus Pereira, grande doutor Matheus, boa noite, queridos, parabéns pela live, muito bom matar a saudade de ouvir a senhora professora Karine, grande abraço, forte abraço. Professora, a senhora está com o fone à mão, vamos ver se a gente consegue resolver o problema. O Albino me disse aqui que estava com um problema no som, vamos ver se é isso ou não. Enquanto isso, a senhora arrumou o fone. Essa caneca aqui, ó, a caneca personalizada do Descomplica Direito, isso aqui foi um presente, e eu vou fazer a menção, senão ela vai ficar brava comigo. Presente da minha sócia e do meu amor, a doutora Carla Spencer, que me presenteou aqui com essa caneca Descomplica, e que com certeza, né, o pessoal que for membro do canal vai poder ganhar também uma caneca. Não esquecendo, olha só, importante destacar, acompanhar lá no @descomplicadireito01, lá no Instagram, no YouTube depois, essa nossa live vai estar lá postada, então não esqueça. Vamos ver. Ó, pessoal, vamos ver agora se o som vai dar algum problema ou não, tá? Qualquer coisa a gente segue o baile, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. Bom, continuando, professora, dentro dessa outra temática, mas dentro ainda da questão de direito à saúde,
embora não seja lá da atuação da Câmara, mas chegam muitos pedidos relacionados a medicamentos, a internações hospitalares. A senhora sabe se há até algum tipo de levantamento para saber qual o índice de judicialização da saúde? Existe. Então, eu até tomei nota aqui dos dados, né? O CNJ, ele tem um trabalho que é chamado Justiça em Números, né? Então, eles fazem um levantamento de tudo o que aconteceu no judiciário durante o ano, né? Não só a produtividade dos servidores, da própria estrutura de justiça, primeiro grau, segundo grau, enfim, número de processos que entram, número de processos julgados e tal, mas ele também faz um levantamento por tema, né, das áreas mais sensíveis da justiça, do tipo de ação mais comum, o que acontece, né? Então, para tu teres uma ideia, nesse Justiça em Números, publicado agora em 2020, de 2021 não foi publicado ainda. Sim. O de 2020 foi publicado referindo-se ao ano anterior, de 2019. Existiam 2.228.531 ações envolvendo a saúde, né, de judicialização de questões de saúde. Dessas, 544.378 só sobre fornecimento de medicamentos. 544 mil? 300, puxa vida! Quase 545 mil. Só para fornecimento de medicamentos. É muita coisa. Agora tu imagina, cada processo desses, se for concedido a liminar ou tratamento, imagina o quanto de recurso os entes têm que destinar, têm que deslocar daquela política pública que já estava destinada para atender essa demanda. Sim. Então, é uma questão bastante difícil, digamos assim, de lidar na prática. Por isso que o Judiciário fez audiências públicas no passado, e por isso que tem os temas sendo julgados no STJ e no STF, que é para definir critérios, até para os juízes poderem conceder ou não a prestação. Né? Sim. Desses temas, eu gostaria de comentar 3. Tá? À vontade. O primeiro é o 793 do STF, né? Que fala sobre a solidariedade entre os entes federados pela obrigação à saúde, certo? Então, a pessoa pode escolher quem ela quer no polo passivo, ela pode demandar todos juntos ou pode escolher apenas um. Né? Porque todos são responsáveis solidariamente por garantir a saúde. O que vai acontecer é que, no final das contas, vai haver uma compensação. Aquele ente que arcou com os custos, se não fosse a responsabilidade dele direta, ele vai compensar lá com os outros entes, enfim. Mas para o cidadão, o beneficiário da saúde, ele está garantido, porque os 3 entes, né, os 3 níveis, eles são solidariamente responsáveis. Né? Um outro tema, se não me engano, é o número 6, também do STF, com repercussão geral. São dois recursos, tá? Com repercussão geral. O primeiro é o recurso extraordinário 657.718, que ele trata sobre o fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa. Porque muitas vezes a pessoa precisa de um tratamento, esse tratamento de um medicamento específico, esse medicamento não está aprovado na Anvisa, sequer aprovado na Anvisa, né? E ela demanda ao judiciário pedindo, olha só, eu preciso deste medicamento. Né? Então, o STF decidiu, nesse recurso extraordinário com repercussão geral, pela constitucionalidade do artigo 19, letra T,
de Tatu, né? Da lei lá do SUS, que diz o seguinte: não pode, não é obrigado a fornecer medicamento que não esteja na relação lá, que não esteja aprovado, que não seja aprovado pela Anvisa. Tá? Sim. Salvo 3 hipóteses. Se a pessoa, o paciente, comprovar que há uma demora injustificada da Anvisa em analisar o pedido de registro desse medicamento, né, se já tiver sido feito, ele pode dizer, olha só, há 10 anos faz que a empresa pediu, o laboratório pediu o registro e até agora nada. Né? Então, não vamos esperar de eterno. Esse é um requisito. O segundo requisito, a existência de registro desse medicamento em outra agência reguladora internacional que garanta a excelência desse medicamento. Tipo, está registrado no FDA americano, ou então na agência reguladora europeia. Né? Tipo, tem esse nível já de aprovação internacional. E o terceiro requisito, que são simultâneos, eles devem ser observados, né? É se não tiver um substitutivo terapêutico registrado no Brasil. Tipo, eu quero medicamento X, que não tem registro ainda. O meu médico disse que é muito melhor, mas tem o medicamento Y, que é para o mesmo tratamento. Nesse caso, o Estado não tem obrigação de fornecer o melhor. E o voto de um dos ministros foi muito interessante. Eu não me recordo qual ministro, tá? Mas ele disse o seguinte: o princípio do SUS é a universalização do serviço, do atendimento, e não a seletividade do atendimento. Porque se eu for selecionar essas pessoas que entram na justiça e que pedem esses medicamentos que não estão no sistema, eu estou tirando recurso daquele sistema que já tem um planejamento feito para todas as diversas políticas que são necessárias. Então, eu vou trocar a universalidade pela seletividade. Então, por isso, o Supremo disse, não é obrigatório, salvo se ocorrerem esses 3 requisitos simultaneamente. Daí, o Estado pode vir a ser compelido a fornecer o medicamento. Sim. O outro recurso extraordinário, também com repercussão geral, mas que não teve a tese ainda fixada, é sobre o fornecimento de medicamentos de alto custo para portador de doenças graves ou raras. Eu estou falando meio estranho, porque o retorno para mim está muito... Não, tá tranquilo. Aqui eu consigo escutar bem. Eu é que fico me ouvindo em delay. Mas, enfim, esse outro recurso extraordinário, que é o 566-471, ainda não teve a tese publicada, fixada, né? Embora os ministros já tenham votado e já tenham ido no mesmo sentido do anterior. Tipo, terão que existir esses 3 requisitos simultâneos para que a União, o Estado, enfim, venha a ser obrigado a fornecer o medicamento ou tratamento, né? Independentemente disso, tá? Nós temos o tema 106 do STJ, que diz que o Estado, né, deve fornecer o medicamento se não estiver na lista do SUS, que é uma questão um pouco diferente, né? Porque o SUS ele tem lá a sua tabela de medicamentos. Periodicamente ela é revisada, atualizada e tal. Mas se não tiver o medicamento nessa lista, a pessoa pode acionar a justiça e os critérios que têm que ser analisados. Primeiro, um laudo médico do médico que assiste esse paciente, né? Dizendo que este medicamento é imprescindível para o tratamento, né? E mostrando
que os fármacos que existem no SUS não tratam com a mesma eficácia aquela moléstia. Eles não são o ideal. Tem esse outro medicamento que é o melhor para aquela situação, né? O segundo requisito, que a pessoa não tenha capacidade financeira de comprar esse medicamento, né? E o terceiro, que esse medicamento seja registrado na Anvisa e que a moléstia esteja ali nos usos autorizados. Porque muitas vezes tem um remédio X que não é para aquela doença, né? Que não está registrado para aquela autorização, então não vai levar, né? Eu pesquisei ali na jurisprudência antes da nossa live e destaquei um precedente recente agora da Quarta Câmara Civil, relatoria do desembargador Alexandre Mussoi, que concedeu o direito da parte ao medicamento bortezomib, tá? Que é para tratamento de um tipo de câncer que não está na lista do SUS, né? Mas que cumpriu todos esses requisitos. É um medicamento caro. Eu até dei uma procuradinha ali na internet, eu vi que está na base de 4 mil e pouco, 5 mil. 4 mil reais? Puxa vida. E, enfim, e foi reconhecido o direito a esse medicamento porque cumpriu todos os requisitos, né? Porque não tinha um medicamento similar no SUS que suprisse as necessidades da paciente. Ainda falando de decisões, daquele outro caso que eu comentei contigo à tarde, é imprescindível que as pessoas elas tenham ciência dos seus direitos. Eu acho que falta na nossa educação formal, uma educação para a cidadania. Né? Aquela antiga moral e cívica, no sentido de que a pessoa saiba que ela é integrante de uma sociedade e que ela tem direitos e deveres, e que ela tenha onde escolher, aonde buscar um amparo para esses direitos. Esse caso específico que foi um dos que eu me envolvi emocionalmente com o drama dessa família, de um município do interior, se não me engano, Minas do Leão, ou alguma coisa assim. Tá? Não me recordo um certo município. Mas era um município bastante carente. A criança essa nasceu com uma síndrome rara, de rapadilínio. Se não me engano, é isso mesmo. O rapadilínio. Que causa má formação nas extremidades e nos órgãos internos, na formação, uma série de coisas, né? Inclusive aquela abertura no céu da boca, que tem outros nomes, enfim, é uma série de deformidades que essa doença rara traz, e é congênita. Essa mãe teve esse bebê, ela já tinha outros filhos, mas desde o momento do nascimento até completar 1 ano de vida, ela passou no hospital. Primeiro no Fêmea, onde ela nasceu, depois transferida para o Hospital de Clínicas. Durante todo esse tempo, medicação intravenosa. Né? A mãe, naquele sofrimento, nos primeiros meses não arredou o pé do hospital, depois o município providenciou transporte para ela, diário, saía às 6 da manhã e voltava de noite. Diário? Diário. Puxa vida. E ela, o tempo todo, acompanhando a filha no hospital, com aquele problema dos outros filhos em casa, adolescente, precisando dela também. Mas, enfim, enquanto estava no hospital, a bebê recebia essa medicação, alimentação intravenosa. E a medicação também. Tá? Depois que teve alta, ela foi aconselhada
a procurar a justiça, né, procurar a defensoria pública para pleitear um leite especial, que é o Neocate, alguma coisa assim, que era o único que ela poderia tomar sem ter a alergia, sem ter a regurgitação aquela e morrer, né? Sim. Mas os pais eram extremamente humildes e de poucas luzes, de pouco conhecimento, né? Acostumados assim com os nãos da vida, sabe? Não tiveram aquele ensino do tipo, eu tenho direito, eu não vou arredar a pedra aqui enquanto eu não conseguir, né? A Defensoria Pública entrou com ação, o juiz de início já deu a liminar, determinou que o Estado fornecesse o leite, né? O Estado prontamente cumpriu a decisão judicial, de 3 em 3 meses, mais ou menos, o pai ia ao fórum e dizia, olha, está acabando, né, o leite, era acionada, a Defensoria Pública acionava, a PGE depositava o dinheiro e era liberado por alvará para o pai. Nesse período específico, o pai esteve no fórum no dia 19, eu não me lembro do mês, mas eu lembro da data, 19, dizendo, olha, o leite está acabando. Só que estava acabando naquele dia, no dia seguinte. Né? Não teve tempo suficiente para ter essa logística. A Defensoria comunicou o Estado no mesmo dia. O Estado depositou o dinheiro no dia seguinte. Mas a PGE, o procurador, não comunicou nos autos naquele mesmo dia. Né? Não ligou para o fórum e disse, olha só, o dinheiro está disponível. Né? Enfim, a comunicação oficial veio só no dia 25. E no dia 25, a criança morreu. Morreu porque a mãe procurou a farmácia municipal. Diz a mãe que a atendente da farmácia tinha dito, só por hoje dá outro leite, porque a criança berrava de fome, chorava de fome. O fato é que deram outro leite, a criança teve uma alergia na hora, simultânea, e veio a óbito. Então, esse é um caso, sim, muito emblemático, porque não tem como a gente não sofrer com isso. Porque se aquele pai tivesse uma consciência dos direitos dele, primeiro, ele não deixaria também o leite quase acabar para chegar lá, né? Mas ele diria no fórum, olha, não tenho, de hoje ela não vai passar, eu preciso. Sabe? Ele não teria arredado o pé do fórum. Então, isso tudo são casos bastante emblemáticos, a gente sofre junto com a situação, e a gente entende a necessidade de haver uma divulgação maior desses direitos. As comunidades, elas têm que saber como funciona o SUS, onde buscar o tratamento, não demorar, não esperar para buscar o tratamento, não se acostumar com os nãos, as negativas da vida, né? E ir atrás e contribuir. E isso é importante também, porque um dos princípios do SUS é o princípio da participação popular, da informação. Então, tem os conselhos, né, os conselhos federais e os conselhos municipais, estaduais e municipais. E as pessoas, elas têm que participar. Elas podem sugerir, inclusive, melhorias no seu bairro, nos seus ambientes. Né? Olha, o postinho lá de saúde não tem equipamento para medir pressão, não tem isso, a gente precisa... Entende? A comunidade tem que participar. Ela tem que se empoderar e ir atrás. Empoderar. Esse é o verbo, empoderar. Porque, de fato, se houvesse essa educação cidadã lá na base escolar, claro que cada pessoa tem uma personalidade, mas a educação cidadã, ela proporciona conhecimento e autoconhecimento de seus direitos. Como assim autoconhecimento? Sim, autoconhecimento dos direitos que eu tenho. Porque às vezes
se fala em direito e não se tem aquele direito. Mas quando se tem aquele direito, ele tem que ser exercido. E aí existem os mecanismos, como a Defensoria Pública, claro, os advogados, a advocacia privada, mas mecanismos que funcionam para pleitear por esses direitos das pessoas. Então, de fato, o conhecimento e o empoderamento são muito importantes. E a educação essa cidadã para o sentido tanto dos direitos como dos deveres. Deveres, os deveres também estão vinculados, e inclusive a professora Cibele, lá da Unicinos, escreveu um livro muito bom sobre a vinculação dos particulares aos direitos fundamentais, à saúde, né, o direito da saúde na Constituição de 88, e isso é importante, a gente saber que nós temos todos um compromisso de garantir a saúde, e não é porque, de repente, aquele hospital lá é particular, que tem aquela necessidade, precisa do leito, e ele, não vou fornecer, é só particular. Não. Ele também está vinculado a essa prestação de saúde, né? Ele também tem o dever. E teria algum outro caso? Bom, a gente poderia até falar, a senhora já apontou, não com esse nome, mas pontuou aí da reserva do possível, que é essa tese que surgiu aí há uns 4... Não que surgiu, ela foi aventada porque, principalmente com relação aos medicamentos também, né? O fornecimento de medicamentos. Mas... Foi surgida na Alemanha há muito tempo atrás, mas cada vez mais se discute bastante isso no nosso meio acadêmico. É bastante importante porque acho que eu não recordo se o ano especificamente, mas aventou-se essa tese no STF, e esses temas que a senhora mencionou, eles dão um norte, porque de fato eu fico pensando se um juiz de primeiro grau diz, olha, tá, eu quero conceder, mas como é que quais as balizas legais que eu vou poder utilizar para os casos, porque os casos se repetem, não tem casos muito diferentes, a não ser essa situação que a senhora mencionou, mas ela também está dentro de casos parecidos, que é fornecimento de alimentação especial ou algum outro medicamento, são questões que se repetem, né? E esse aí, por exemplo, era um alimento muito específico. Ele não poderia ser substituído por outro. E foi o caso que foi observado. Mas o que eu ia lhe perguntar era se, em contrapartida, teve alguma outra situação, um caso em que se verificou que não havia responsabilidade, o Estado conseguiu se excusar daquela responsabilidade por alguma falha que até o próprio particular tenha cometido. Tem algum caso que aconteceu isso, ou não, a senhora não viu até hoje? Eu acredito que sim, eu não me recordo de nenhum exemplo agora para te trazer para os ouvintes, enfim. O fato é que existe sim a reserva do possível, e até por uma questão material. Sim. Tem um limite de dinheiro, não tem como ultrapassar aquilo ali, né? O que vai acontecer com as ginásticas financeiras, o equilíbrio, tiro daqui, boto lá, ou tipo, foi acionado aqui o município não tem o dinheiro, bom, vai o Estado pagar e depois vai se compensar, enfim, né? Alguma forma vai acontecer, né? Mas a gente também não pode cair naquela lábia reserva do possível, não tenho condições. Não, também não, né? Por isso que esses temas, esses julgamentos, eles tentam balizar com critérios para dizer, olha, isso aqui é fora da curva, pode pagar, ou isso daqui não tem como o Estado responder mesmo, né? Paciência, né? Ninguém quer a morte de ninguém quer o não tratamento de ninguém, mas ninguém também quer a seletividade, do tipo, eu vou tirar a saúde de 20 mil pessoas para garantir para ti. Entende? Parece cruel dizer isso, né? Nós gostaríamos que o Estado tivesse dinheiro para cobrir tudo,
E é por isso que eu fico indignada com os casos de corrupção, de colarinho branco, crimes de colarinho branco e tal. Sim. Porque as pessoas não se dão conta do quanto a corrupção ela atinge o direito à saúde. São recursos que não são destinados nos hospitais, são vagas que não são abertas, ou muitas que são fechadas porque não tem o recurso para manter aquela unidade, né? E é claro, não é aquele crime com arma, tu não está vendo o sangue, mas as pessoas estão morrendo por causa disso, né? Então, isso para mim é muito emblemático, porque se o SUS tivesse o recurso necessário, tivesse mais recurso, olha, seria sensacional. De fato. E nesse modelo, claro que a gente conhece às vezes porque passa por uma reportagem, até mesmo um documentário, mas nesse modelo que é o SUS, ele tem algum equivalente em outro país? Ou ele, de fato, ele é único? Que abrange assim, a população de maneira universal, ou pelo menos pretende abranger? Olha, eu não sei te dizer se tem equiparado, entende? Até porque eu não foquei mesmo a pesquisa nesse sentido. E aí é conhecimento meu, né? Claro. Não investiguei. O que eu posso te dizer é que, claro, tinha lá o Obamacare, né, que foi um programa nos Estados Unidos, mais ou menos semelhante, mas não é difícil comparar, porque não teria a mesma abrangência que o SUS, enfim, né? Com essa abrangência não tem. E a minha experiência em Portugal foi algo inusitado, porque Portugal tem um convênio com o Brasil, e quando eu fui para lá, em razão do doutorado, eu tive que passar no SUS, peguei um formulário, né, obtive um registro do SUS, e lá em Portugal eu consegui usar o sistema de saúde deles por esse convênio. Então, eu fiquei doente, eu precisei de medicamento, eu fui no hospital, eu fui tratada, mas por conta desse convênio. Eu não sei te dizer como funciona para a população lá. Mas, descendo as escadarias da Universidade de Coimbra, quase na esquina, tinha um posto de saúde. Tipo, as nossas unidades básicas. Né? Então, eu acho que é meio similar. O que eu sei é que não tem muitos hospitais, tipo Moinhos de Vento, coisa assim. É mais ou menos um padrão de hospital e todo mundo utiliza os mesmos hospitais, desde o magnata até o mais humilde. E isso, talvez porque a diferença econômica das pessoas não seja tão grande, tão evidente. Existe. Eu tive também da experiência que eu tive lá em 2009. Né? Eu não sei como está o sistema de saúde em Portugal hoje, né? E se aquilo era geral ou se era uma visão que eu tive ali de Coimbra. Né? Mas a senhora sabe que a gente comenta bastante hoje, principalmente com relação à importância do SUS e a vacinação, né? A abrangência, olha a logística para a vacinação, e ainda tem, é claro que o programa, o sistema, ele tem suas falhas, é óbvio, mas eu também, eventualmente, sou atendido, a gente tem que procurar, tem profissionais, enfim, como qualquer área, mas olha a abrangência desse sistema, olha a abrangência, que em qualquer município que tu fores, tem uma unidade de saúde da família, ou estratégia de saúde da família, que eles já mudaram as nomenclaturas, mas olha a abrangência dessa malha de saúde que tem. É verdade. Né? E que, de fato, se fosse melhor tratada, melhor gerida, inclusive a lei que existe, que ela sofre as suas alterações, ela promove um escalonamento dessa saúde que, olha, se de fato fosse cumprido mais do que é hoje, dificilmente a gente teria tantos problemas. É verdade, E em relação à vacinação, se nós formos pensar, o Brasil é um país, é um dos países que mais vacina no mundo.
geral, né? Nós temos algumas vacinas obrigatórias que não tem em outros países, que é opcional, né? Se nós formos pensar, poliomielite, tudo, sabe? Vacina de HPV, que essa é mais recente. A própria vacina da gripe, que todo ano tem mais variáveis ali, né, que acabam vindo alguma coisa, meningite, febre amarela, sarampo, enfim. Tem tantas vacinas e tem uma logística fantástica para ser distribuída em todo o país. Esse nosso sistema é bom. Faltam recursos humanos, faltam recursos financeiros, né? Mas a lei é sensacional, que nem a Constituição Federal. Se a gente olhar o artigo 5º, e qualquer pessoa que lê o artigo 5º vai dizer, eu quero morar nesse país. O problema é que ele não quer. É verdade. O estrangeiro vai querer morar aqui. Dá para declamar o artigo 5º, né? Eu estava lendo outro dia, eu tinha vontade de chorar, porque é um mar de rosas. Vamos fazer ali os... Tem mais 2 comentários antes da gente encerrar, que o pessoal mandou. José Roberto Prestes Madruga, boa noite, ótimo tema, abraço a professora Karine. Abraço, meu paisano Madruga. Esse é outro também. Nossa, que saudade desse povo. Figuraça. Ótima live. E que linda tua caneca, doutor Martinez. Claro, tá aqui, ó. Teu presente, ó. Tá aí. Professora, um assunto, assim, bastante... Ele é delicado, mas ele também nos traz e rememora o quanto a gente também precisa agradecer ao que tem e que em outros países talvez a gente não fosse encontrar ou talvez até nem encontre gratuitamente. Gratuitamente, né? A senhora falou das vacinas, a distribuição de preservativos, por exemplo, que também é uma campanha há muito tempo já idealizada e que funciona e que hoje é corriqueiro. Se alguém quiser ir num posto de saúde qualquer, a pessoa consegue encontrar o preservativo tanto masculino quanto feminino. Ou seja, existe. Né? As pessoas também têm que dar valor àquilo que já existe. Sim, com certeza. E medicamentos mesmo, né? Porque às vezes as pessoas reclamam da lista do SUS, mas ela está sempre sendo atualizada. Então, o Simvastatin, se não me engano, que é a pressão, outros remédios, eles são distribuídos gratuitamente para a população. Sim. Né? Mais do que isso, a população carente, ela tem acesso a dentista, a fonoaudiólogo, a fisioterapeuta, tudo gratuito. Inclusive para os moradores de rua. Tem um posto ali no centro, por exemplo, em Porto Alegre, onde os moradores de rua podem, sem agendamento, sem nada, ir lá para consultar. Onde é que a gente vai ver isso? E essa, claro, tem as situações boas, tem as situações ruins, e muitas vezes, não só pela falta de recursos, mas pela má administração desses recursos, a alocação equivocada, e que eventualmente acaba parando no tribunal em razão de algum equívoco praticado, de algo que não foi. Então, assim... também deixam vencer os medicamentos. Deixam vencer também. Existe muita falha, com certeza. Né? E eu acho que há uma certa... um vício na nossa legislação. Não posso dizer vício, mas existe uma lentidão no nosso sistema que o servidor público ele acha que ele nunca vai ser responsabilizado. Porque dificilmente o Estado entra com ação de regresso. Então, sempre fica um jogo de empurra-empurra. Né? Existem servidores excelentes, a maioria, a grande maioria, mas existem servidores que não são. E aí, podem complicar toda a cadeia da gestão e podem acabar prejudicando todo o sistema. Eu não concebo deixar vencer medicamento. Sabe? Procura um laboratório, diz, olha,
estuda a demanda. Olha, nós temos uma demanda X do medicamento tal para pressão ou para qualquer outro problema, entende? Não compra a mais do que da necessidade que vai ter, nem a menos. Tenha o estoque, troque o estoque antes de vencer, mas não deixa vencer. Né? Então, mas aí é a administração, né? É o gerenciamento daqueles recursos, daquilo que existe, e não esquecendo que nós todos estamos submetidos em algum momento, mesmo que a pessoa tenha o plano de saúde, o seu plano particular, se estiver em viagem, por exemplo, e não tiver a abrangência naquele local, vai ter que ser atendimento pelo SUS. Porque vai ter essa cadeia no sentido de sistematização. Então, não pode se esquecer disso também. Né? Com certeza. São todos esses pontos que a gente pontuou aqui, que a professora Karine colocou, com a sua experiência e com o seu conhecimento, e agregando também a questão do saneamento, que talvez em outra oportunidade a gente converse de novo, especificamente sobre isso, que vai ser assim, inclusive porque tem o caso aqui, né, do litoral, como eu mencionei. Professora, suas considerações finais. Então, eu gostaria de agradecer, né, a ti a oportunidade de estar aqui. Gostaria de deixar uma mensagem para todos que estão nos ouvindo agora, no momento, né? E para todos os que vão nos ouvir depois, que conheçam as nossas leis, o nosso sistema, que valorizem o nosso sistema, o que nós temos, né? Que contribuam para o seu aperfeiçoamento. Existe a nossa agência reguladora aqui no estado, a AGERGS. As pessoas podem se cadastrar como usuários voluntários, elas podem notificar, reclamar dos serviços públicos que são regulados, elas podem sugerir, não só reclamar, mas elas podem dar sugestões, né? Acompanhem nos seus municípios a gestão municipal, né? Cobrem no bom sentido dos prefeitos e vereadores, né? E no estado, dos seus deputados, enfim, que prestem atenção, que melhorem a legislação naquilo que couber, né? E que fiscalizem os recursos, né? Nós, pensando, trazendo para o nosso dia a dia, nós não damos o nosso dinheiro para o vizinho ou para um terceiro cuidar, né? Sem ir lá e pedir, escuta, o que tu fez com o meu dinheiro? Né? Onde tu colocou, se tu dá o dinheiro para aquele fim, o teu imposto está sendo recolhido para aquele fim, a sociedade está se financiando, vamos ver onde é que está sendo empregado. Né? Tá faltando equipamento de raio-x no hospital. Olha só, vamos fazer um esforço para trazer esse equipamento. Né? De fato. É nesse sentido de estar mais presente e se sentir como parte do tomador de decisão. Porque é um princípio do SUS a participação popular. Né? Então, a gente não pode só ficar naquela espera, eu tenho direito. Sim, mas eu também tenho responsabilidade, eu vou lá participar. Eu vou fazer a minha parte, eu vou cobrar, eu vou fiscalizar, eu vou sugerir. Né? É isso. Se cada vez mais se conscientizar da sua cidadania, dos seus direitos e dos seus deveres. E que todos tenhamos uma excelente saúde, né? Que consigamos ultrapassar essa crise, essa pandemia e todos os infortúnios que vierem da melhor forma possível. Que nós possamos viver solidariamente, né? E a vacina, a senhora já tomou? Já chegou na sua vez? Já passou da minha vez, mas eu ainda não tomei. Eu ainda não tomei por 2 probleminhas de saúde. Eu estou com a minha vitamina D muito baixa, abaixo do crítico, né? Abaixo do limite, né? Tá crítico. E eu tenho um problema de obstrução linfática. Eu não tenho o vaso de calibre mais grosso da perna direita. Sim. E isso está atrapalhando também o sistema venoso. Então, eu tenho que fazer um ecodoppler para ver se eu não tenho risco de trombose. Verdade. E a gente não pode escolher a vacina, né? Então, tem alguns que podem dar mais problemas em relação a isso. Então, eu tô na espera. Mas vai passar.
Vai passar, com certeza. Vai passar. Eu tenho tomado todos os cuidados, né, como deve ser feito, mas não estou paranoica. E não estou entrando nessa neuro, assim, do medo, porque eu acho que o medo baixa a imunidade da gente. Sim, sabe? verdade. Então, eu acho que a gente é uma coisa grave, mas tem solução, já está passando, as pessoas estão se conscientizando mais, essa pandemia trouxe muitas lições para todo mundo, né? E nós crescemos como povo, eu acho. Verdade. Vamos superar. Verdade. E desejar que tão breve a senhora consiga superar, e todos nós vamos superar isso também juntos, porque isso é muito importante. E o trabalho do Judiciário nesse sentido também é muito, muito importante, então lhe parabenizar. E parabenizar também, claro, a chefia, mas eu digo especialmente aqueles que estão... Sensacional. que laboram juntos ali. Passagem, acho que é a maior autoridade em responsabilidade civil no Estado, e acho que é no Brasil. Eu sou suspeita para dizer, mas eu acho que é. Mas é importante, né? Porque é uma equipe que trabalha em conjunto para conseguir auxiliar, na medida possível, aquilo que se tem o direito e que está sendo procurado o judiciário para garantir. Pessoal, agradecemos novamente, professora Karine, pela sua participação, a sua atenção, e também a todos que ficaram aí esse tempo todo nos assistindo e nos prestigiando. Não esquecendo... Dar uma lembrança especial para os nossos alunos ali que participaram, enfim, uma saudade muito grande de vocês todos. Muito obrigada pela atenção. E então logo passe, a gente combina um café também, né? Com certeza. Que é bastante, que é assim, algo fenomenal. Então, não esqueçam que a live vai estar disponível depois lá no YouTube, no Descomplica Direito, também em formato podcast no Spotify e em outros serviços de transmissão, de reprodução de áudio e música, e nos acompanhe lá no @DescomplicaDireito01. A todos e todas, um forte abraço e até mais. Até mais. Tchau, professora. Tchau. Boa noite para todos.